Fala, galera do 7º ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Professor Thiago Soares aqui. Hoje, aulinha de geometria, galera. Então vem comigo, vamos cair para dentro aí e arrebentar, tá? Bom, como vocês sabem, meu computador aqui é cheio de lag, cheio de bug. Vou colocar para apresentar aqui, ó, a minha telinha e desligar aqui a minha webcam. Enquanto isso, vão abrir no livro aí, ó, lá no módulo 4, capítulo 11, página 142, galera. Por favor. Está abrindo aqui para a gente já começar. Bom, aqui no meu já foi. Aqui na página 142, vamos falar sobre triângulos, tá? Então, deixa eu dar uma aumentada aqui. Pronto. E melhorar aqui, ó, para vocês. Perfeito, galera. Então, acho que já deu tempo de todo mundo abrir o livro aí, tá? Então, vamos lá falar sobre triângulos. Estudamos em anos anteriores que triângulos são polígonos formados por 3 lados, não é verdade, galera? Bom, agora aqui nós temos algumas observações sobre construções e estruturas que lembram triângulos. Por exemplo, um telhado, olha aqui, ó. Se você reparar para analisar, esse telhado aqui, ó, ele vai lembrar um triângulo, ó. Olha que coisa linda. Não é verdade? Essa ponte aqui, ó, olha aqui, ó. Isso aqui não é um triângulo, não é uma figura que tem 3 lados, tá? Então, o formato triangular é muito usado na arquitetura e na engenharia, em razão da rigidez do triângulo. Ou seja, por sua característica de não sofrer deformação. Para exemplificar, observe alguns exemplos, alguns polígonos construídos com palitos de sorvete e taxinhas. Então, galera, construindo com taxinhas e palitos de sorvete, nós temos aqui, ó, a primeira figura, que é um triângulo, tá? A segunda figura é um quadrado. Mas repara, se eu dobrar esse quadrado aqui para o lado, eu não vou ter um paralelogramo? Olha como é que é diferente. Olha como é que essa figura ela muda de posição. O triângulo não. Se eu mexer ele para um lado e para o outro, ele não vai mudar. Olha essa daqui, ó. Se eu mudar, se eu virar para um lado e para o outro, olha como é que ela deforma a figura toda, tá? Então, o triângulo, ele é o único que não mudou a sua forma. Já os demais polígonos, eles sofrem deformação mudando as medidas de seus ângulos internos, tá? Então, isso é muito importante. A gente tem que reparar sempre que o triângulo, mesmo se eu mexer ele para um lado e para o outro, ele não vai sofrer deformação. Ele vai manter a sua forma original, tá? Isso porque a sua rigidez é muito grande, tá? Bom, então aqui, ó, no triângulo ABC, podemos destacar alguns elementos muito importantes de um triângulo. Quais são eles, galera? Os lados. Então, todo triângulo ele tem lado ABC, tá vendo aqui, ó, representado por AB, BC e AC. Esses são os lados. Todo triângulo ele possui vértice. O que é o vértice? É a união desses dois lados. Então, ó, esse lado com esse tem esse vértice aqui, ó, que é o vértice B. Esse lado com esse tem o vértice A e esse lado com esse tem o vértice C. Ângulos internos. O que são os ângulos internos? São os ângulos que estão do lado de dentro. Perfeito. Então, os ângulos internos, olha aqui, ó, são 3, né? A, B e C, aqui, ó. E os ângulos externos são aqueles que estão do lado de fora. O D, olha aqui, ó, que eu criei, o E e o F. Tudo bem? Bom, nós podemos notar aqui, ó, que o triângulo ABC, o lado AB é oposto ao ângulo C. Então, olha aqui, ó, esse camarada ele é oposto a esse. Por que isso? Porque um está de frente para o outro. Tá? Então, esse camarada é oposto a esse. O lado BC é oposto ao ângulo A e o lado AC é oposto ao ângulo B. Tudo bem? Bem fácil, hein? Então, ó,
Observe como podemos construir um triângulo cujos lados medem 2, 3 e 4 centímetros usando régua em compasso. Então, a primeira coisa que você vai fazer é traçar com o auxílio de uma régua um segmento de reta de 4 centímetros, que será um dos lados do triângulo, no caso, o lado AB. Tá? Então, eu tracei ali com a régua. Logo depois, com a ponta seca do compasso. O que é a ponta seca, galera? É aquela ponta que não escreve, né? E aí, com a ponta seca, você vai botar ela no ponto A e com a abertura de 3 centímetros, vai traçar um arco de circunferência conforme indicado ali, ó. Aí tu traça esse arco. Depois, você vai colocar a ponta seca no compasso B, tá? No ponto B, e com a abertura de 2 centímetros, porque um lado vai ter 3 e o outro vai ter 2 centímetros, beleza? E aí depois você vai traçar a circunferência também, tá? Vai reparar que elas se tocam num ponto. Nesse ponto que elas se cruzam, basta você construir a sua, ligar os seus pontos, né? E que vai ser o ponto C, e aí você vai ter o lado AC e o lado CB. É bem fácil, bem tranquilo isso daí, hein? Outra coisa importante, olha aqui, ó. Agora vamos verificar se é possível construir um triângulo EDF, cujos lados medem 6, 2 e 2. Aqui a gente já pode perceber que não dá para construir, porque quando eu colocar a ponta seca e traçar um arco aqui, colocar a ponta seca e traçar outro arco aqui, vocês vão reparar que esses arcos eles não se cruzam. E se eles não se cruzam, eles não têm como formar um ponto em comum onde eu possa traçar o meu triângulo, tudo bem, galera? Então, não, isso daí não é possível formar um triângulo. De modo geral, temos a seguinte propriedade dos triângulos. Em um triângulo, a medida de cada lado é sempre menor do que a soma das medidas dos outros dois lados. Então, repara uma coisa. Se eu somar, olha aqui o que ele falou pra gente, ó. Se eu somar esse lado aqui, o 2,8, opa, mais o 3,5, ele vai ser maior do que esse lado aqui. Ou, se eu somar o 2,8 e o 5,1, tem que ser maior do que esse lado. Ou, se eu somar o 2,1, o 5,1 com o 3,5, ele tem que ser maior do que esse. Então, sempre, a soma dos outros dois lados tem que ser maior que a soma do lado que você quer. A mesma coisa aqui, ó. Se eu pegar, por exemplo, 3,2, eu quero saber se isso é um triângulo, a soma desse daqui com esse tem que ser maior do que 3,2, tá? Então, isso daí é sempre possível você determinar através dessa regra. Construções impossíveis, né? Nós temos, por exemplo, que esse camarada aqui, ó, é impossível porque se eu somar esse lado com esse, vai dar menor do que esse lado aqui. Então, é impossível. Esse outro lado aqui é a mesma coisa, se eu somar esse com esse, vai dar menor do que esse, logo também será impossível construir esse triângulo, tá bom? E aqui, para finalizar, nós temos a relação às medidas dos lados. Podemos classificar um triângulo em equilátero, isósceles ou escaleno. Então, se eu falo de lado, eu classifico eles com esses nomes aqui, ó. O que é o triângulo equilátero? Todos os lados são iguais, idênticos. Então, isso é importante demais vocês aprenderem e gravarem. Então, equilátero, todos os lados iguais. Olha só. Isósceles. O triângulo isósceles, ele possui apenas dois lados iguais. Tá vendo? Então, equilátero, todos os lados iguais. Isósceles, dois lados iguais. E o escaleno, galera, ó, vou até fazer de vermelho. O escaleno, todos os lados diferentes, tá? Então, isósceles, todos os lados iguais. Equilátero, todos os lados iguais. Isósceles, dois lados iguais. E escaleno, apenas todos os lados diferentes. Bom,
Um triângulo também pode ser classificado de acordo com a medida dos seus ângulos internos. Então, olha aqui, ó. Ele pode ser classificado em acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Quando ele vai ser acutângulo? Quando todos os ângulos internos forem menores que 90 graus. Então, ele vai ser acutângulo. Quando ele vai ser retângulo, olha que isso daqui é muito importante, vai acompanhar você pelo resto da sua vida. Então, você tem que gravar. Quando ele é retângulo, o ângulo é igual a 90 graus. Um de seus ângulos tem que ser igual a 90 graus. E quando ele for obtusângulo, todos os ângulos são, pelo menos um de seus ângulos, na verdade, né? Tem que ser maior que 90 e menor que 180, tá, galera? Então, aqui, ó. Um dos ângulos tem que ser maior do que 90 graus, tudo bem? E menor que 180, claro, né? Bom, então, galera, aulinha show de bola, aulinha finalizada, tá? Espero que vocês tenham entendido de boa. Aí, ó, tem a página 145 até a página 148 para vocês capricharem, tá? Então, ó, resolvam os exercícios da página 140 até 145 até a página 148, beleza? Deixa eu voltar aqui para a tela principal para vocês acompanharem esse rostinho lindo se despedindo de vocês. Vamos lá. Bom, galera, mais uma aulinha finalizada com sucesso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Estou cheio de saudade de vocês. Como, infelizmente, a gente ainda não pode nos encontrar na sala de aula, vamos matando a saudade por aqui. Galera, grande beijo, grande abraço. Até a nossa próxima aula. Fui que fui, galera.